sua época. Todavia, foi sem dúvida mais distinto na espiritualidade. Ele foi homem que não apenas possuiu bens materiais. Aleluia. Glória a Deus. E uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Então, nessa noite, amados, nós vamos destacar alguns traços da vida espiritual, né? E a espiritualidade de Jó, tá bom? Hoje nós vamos aqui destacar alguns traços da vida e espiritualidade desse homem da fé, né? Que é Jó, esse homem justo, né? Reto, íntegro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que Jó, ele era um homem de caráter irretocável, né? Que não era necessário retocar, ele era perfeito. A palavra de Deus diz assim: ele era um homem íntegro, sincero. Então, nós sabemos que o caráter, ele define o que uma pessoa é de verdade, né? Então, ela é vista, a pessoa, ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, não é verdade? A pessoa que ela é mau caráter, nós não temos confiança nela, ela não passa confiança para nós, né? Porque ela é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó, amados, não era um homem sem pecado, mas tinha, aleluia, um caráter irretocável. Ele era uma pessoa, né, sincera, uma pessoa íntegra. Então, nesse sentido, amados, os primeiros versículos aqui dessa passagem de Jó, do livro, possuem vários, né, adjetivos de ser separado ou consagrado. Jó era uma pessoa que tinha uma vida consagrada, era uma pessoa que tinha uma vida de oração. Uma pessoa que ora, ela é uma pessoa consagrada, não é verdade? Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela é uma pessoa consagrada a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aí está uma importância muito grande. Nós conhecemos a história de Jó. Jó foi um homem que passou por uma provação muito grande. Uma provação muito grande de enfermidade. Nós vemos que ele, amados, no momento mais difícil da sua vida, ele não procurou outro meio a não ser se lançar mais e mais na presença de Deus. Aleluia. Porque é na presença de Deus que nós vamos resistir. Glória a Deus. Não pensa no homem ou cristão que se não tiver uma vida com Deus, ele vai resistir. Ele não vai conseguir. Porque nós, sem uma vida com Deus, nós somos fracassados. Nós somos umas pessoas fracas sem Deus. Quando nós não temos uma vida com Deus, nós vivemos fracos, pessoas indecisas, incertas, não tem certeza do que quer, não acredita, duvida. É uma pessoa inconstante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nessa passagem nós vamos ver, amados, o quão é importante nós mantermos a nossa vida na rocha que é o Senhor. Nós vemos aqui, né, que nós podemos aqui afirmar que Jó, ele era sincero em suas intenções, afeições, e ele era diligente nos seus esforços, irmãos. Aleluia. Para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Então Jó era esse homem íntegro, né? De um caráter irretocável, de um caráter perfeito. E também fala, ele era reto, aqui no verso 1 ainda.
ele também era um homem reto, né? Ele era um homem reto, justo. Ele era uma pessoa que tinha um sentimento justo, né? Direito. Um homem que é conhecido como Jó aqui, ele era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Enfim, ele era confiável, ele era correto em todas as suas atitudes, em toda a sua caminhada, em toda a sua vida, amados. Ele era também temente a Deus. Meu amado, aqui no verso 1 diz que também ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Glória a Deus. Meu Deus, eu fico imaginando, sabe, missionário, a vida de Jó. Porque vamos dizer que ele era um ser humano como nós, né? Mas tinha muitas riquezas, ele tinha muitas riquezas, muitos bens, mas ele permanecia fiel, ele não deixava nada disso corromper a fé dele, o amor dele, até a devoção a Deus, né? A sua vida. Então, ele era reto, ele era justo, reto, direito, se comportava de maneira irrepreensível, confiável, ele era correto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, aqui, amado, é descrito como alguém temente a Deus e se desviava de todo o mal. Então, amados, é assim que nós devemos lutar todos os dias, né? Para nós permanecermos agradando ao nosso Senhor. Para nós permanecermos assim como Jó, ele foi. Nós temos que ter como nos desviar, ser temente a Deus e nos desviar do mal. Aleluia. Jó era alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Ele não deixava se contaminar nessa vida. Como muitos hoje, como acabaram de falar, quando é tempo de festejo, deixa de ir até para a igreja. Quando é tempo do arraial, deixa de ir para a igreja, deixa de selar o seu compromisso com Deus para estar participando dessas coisas que não pertencem mais a nós. Nós hoje somos novas criaturas, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós nascemos de novo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então nós temos que buscar, amados, compreender que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos aqui, nós não temos morada eterna aqui, nós estamos apenas de passagem, e os sinais dos tempos estão aí, amados. Guerra e rumores de guerra, aleluia, mortes, né? Terremotos. Graças a Deus que nós estamos ainda em paz, não é verdade? Mas nós precisamos ter uma vida temente a Deus e não desviar do mal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, Jó sempre ele tinha uma vida de oração, né? Nós vemos aqui no capítulo 1, o 5, que diz que ele sempre procurava, né? Os seus filhos ali faziam as suas festas, né? Eles tinham uma vida ali, eu posso dizer, em família. Jó tinha uma família sólida, uma família alicerçada na rocha, presbítero. Então, os seus filhos faziam festas, né? Eles se reuniam nas suas casas, né? Na casa de cada um, quando era o dia certo. Mas ele, amados, ele era um pai cuidadoso, né? Ele se levantava, ele se santificava, ele se levantava pela madrugada, amados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e oferecia holocaustos, aleluia, segundo o número de filhos. Diz a palavra do Senhor